Autoconsciência. Eu sou Cris de Pascoal. E eu sou o Ronaldo Monteiro. Bem, pessoal, esse programa é um oferecimento de Fábrica de Empresas, uma consultoria empresarial completa para o micro e pequeno empreendedor. São desenvolvidos os trabalhos de planejamento, desenvolvimento de marca, marketing digital, criação de logotipos, sites, loja virtual, entre outros serviços. Acessem agora mesmo o site fabricadeempresas.com e transforme o sonho de ter o seu próprio negócio em uma realidade. Bem, pessoal, hoje nós vamos falar o quanto a mente afeta o corpo humano e qual é o poder da sua mente. Você conhece esse poder ilimitado que você tem? Provavelmente não. Ronaldo, explica aí, o quanto a mente afeta o corpo humano. Cris, já diziam alguns sábios, né, que a mente sã, evolução, correto? Correto. E eles estavam certos nas suas afirmativas, porque todas as nossas células, elas estão constantemente, né, olhando para o que, verificando o que nós pensamos, e dessa forma ele vai mudando essas células, né? Então, nós temos a capacidade de entender os impulsos elétricos ou os próprios pensamentos, e as células vão se modificando conforme vai entendendo e recebendo essas informações, né? Um surto de depressão, por exemplo, ele pode arrasar o sistema imunológico, tá? E apaixonar-se, por exemplo, é o contrário, ele vai fortificar tremendamente o seu sistema imunológico. Então a gente tem que prestar muita atenção no que a gente pensa e qual o sentimento que a gente está gerando em relação a isso. Cris? É verdade. Verdade, Ronaldo. Inclusive, a gente tem que ter bastante noção do que nós ouvimos o tempo todo. Por exemplo, músicas que nos colocam para baixo. Isso vai entrando como se fosse uma hipnose coletiva, sabe? E a gente vai começando a ter comportamentos inadequados por conta do que nós ouvimos. Você pode notar que você vai no shopping center, às vezes, para um passeio apenas, e você sempre acaba comprando uma coisa ou outra. Aí depois a pessoa até fica chateada. Por que eu comprei aquilo? Porque nas mensagens, dentro das músicas dos shoppings, tem uma mensagem subliminar, que é compre, compre, compre. Entendeu? E a gente acaba entrando nessa vibe, porque nós somos altamente influenciáveis. Inclusive, o som, o verbo, ele é tão poderoso que está escrito dentro das escrituras, né? E o verbo criou o mundo. Então, foi o som que criou o mundo, não a luz, entendeu? Inclusive, hoje, nas pesquisas científicas, eles mostram claramente que o som, inclusive, cria luz, entendeu? Então, é muito interessante a gente estar atento ao que nós ouvimos, ao que nós costumamos falar frequentemente, e às nossas crenças, que são muitas vezes irracionais, muitos medos infundados, que nos jogam para baixo, né? Eu vejo que a questão de depressão é uma coisa assim que a gente vai deixando, vai abrindo a nossa guarida e a gente vai aceitando tudo. Medo, o medo de não ser tão bom, o medo de não ser, sabe, levado a sério, o medo de não ser, sabe, medos e mais medos, sabe? E, na realidade, a gente abre mão, porque nós estamos dentro da efemeridade buscando a eternidade. Então, nós temos que ter a consciência que tudo isso aqui é um grande palco, né? E que a gente, para crescer dentro desse palco, é claro que a gente tem que ter cuidado com o nosso avatarzinho, que é isso aqui, mas muito mais cuidado com o que é colocado aqui dentro, né? Desde os primórdios, Ronaldo, a gente percebe que as próprias religiões fazem muito isso, né? Dizendo que nós somos pecadores. E eu já digo diferente, nós somos os espermatozoides que deu certo, nós somos vencedores desde o primeiro momento da vida. Então, assim, se a gente mudar o foco deste medo e nos colocar como vencedores, como os filhos da criação, porque se eu sou filho do Criador, o Criador também sou, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado nas nossas crenças, porque nossa cabeça, ela é um computador. Você colocou ali um programa, ela vai executar. E, às vezes, é colocado esse programa de forma inconsciente. E esse programa, inclusive, ele vem para alertar você sobre isso. Ao que você está colocando dentro da sua cabeça. O que você está acreditando. O que esses governos ocultos querem que nós acreditemos. Por que o termo ovelha, por exemplo, Ronaldo? Porque ovelha vai para baixo. É isso mesmo. Uhum.
Então, é muito interessante a gente começar a questionar. Bem, Ronaldo, você falou de depressão. Fala um pouco mais sobre isso. Então, você também comentou uma coisa interessante. Tem duas coisas que nós fazemos durante toda a nossa vida. Ou a gente sente e faz alguma coisa por amor, ou a gente faz tudo pelo medo. Então, ou você vai pelo amor ou pelo medo. São dois sentimentos naturais da gente, tá? São coisas que a gente convive e vive durante a nossa vida inteira. Mas, se a gente prestar atenção, existe muito mais coisas no planeta que são jogadas na nossa frente, que nos geram medos, do que aquelas que nos geram os nossos amores, né? Amor ao próximo, amor ao animal, amor à família. Então, se a gente realmente olhar com bastante critério, nós estamos prestando atenção a coisas que nos remetem ao medo. E o medo, apesar não, é uma coisa importante na vida humana, porque o medo também dá uma estabilidade e há um controle, né? Por exemplo, você tem medo de água, é importante, porque senão você vai para o meio do mar, você vai morrer. Eu tenho medo de energia elétrica. Esse medo é importante. O que não pode acontecer é um medo exacerbado, alguma coisa exponencial em que você trava, né? Travou, você não consegue sair do lugar. Se a gente olhar para a humanidade de uma forma geral, todos nós temos os nossos medos, e isso faz com que a gente não consiga avançar na nossa evolução consciencial. E esse nosso programa tem esse objetivo de ajudar as pessoas a saírem um pouco mais desse medo, para que elas trabalhem mais o amor. Então, por que está ocorrendo a depressão? Porque a depressão é justamente o que você comentou, Cris, são as coisas jogadas na nossa frente, são as questões subliminares, são as questões dos programas, né, que são colocados dentro da nossa mente, que controlam a nossa mente, e a gente acaba ficando estagnado, né? A gente acaba não conseguindo se desenvolver muito. Quer ver um outro exemplo? A gente nasce, né, cresce, quando alguém fala para a gente assim, olha, você precisa fazer tal coisa, você precisa se formar, você precisa, né, conquistar. Então, é claro, são coisas importantes, mas desde que tenha um certo equilíbrio. Então, ao mesmo tempo que eles falam que a gente tem que conquistar as coisas, ir para uma faculdade, se tornar um advogado, mas nós temos medo de faltar ao nosso lar, faltar a nossa habitação, nosso teto, temos medo de faltar ao nosso alimento. Só que é uma coisa curiosa, nós temos tudo isso em abundância nesse planeta. Temos de sobra isso aí. Por que será que nós temos uma sensação de que tudo está faltando? Será que não é alguém que está colocando na nossa cabeça que está faltando? Já falaram que está faltando água, que é impossível, já falaram que o ar está péssimo, já falaram que o petróleo ou qualquer outra coisa está em escassez. Isso é mentira, isso não é verdade, né? A gente pode consultar aí os cientistas ou pesquisas que acontecem pelo mundo, nós temos muita coisa em abundância. Uma última questão nesse parâmetro, você me perguntou da depressão, é que hoje a gente percebe que o acesso à informação ele é muito grande, mas ao mesmo tempo a gente acessa muitas coisas que nos provoca medo. Então, essa depressão que está acontecendo no planeta são por duas razões. Primeiro, desses programas que são inseridos em nossas mentes. Em relação a isso, também tem a alimentação, que a gente já comentou, a gente vai falar isso em outro momento. Quer dizer, a alimentação também provoca essa situação de a gente baixar, por exemplo, a parte dos nossos hormônios, né, as nossas defesas. Então, a gente fica muito frágil. Então, isso também colabora com a questão da depressão. A depressão é um medo que a gente tem sobre vários aspectos da vida que nos é imposto muitas vezes. É uma questão de nós temos uma percepção invertida ou distorcida da realidade. Então, a gente tem que trabalhar muito essa questão e ver o que realmente importa para nós, né? Então, eu gostaria de falar um pouquinho da depressão como psicanalista que sou, né, Ronaldo? Claro! O Instituto Internacional de Psicanálise, assim, foi muito importante porque quando você conhece, a verdade é o seguinte, quando você começa a conhecer, você começa a se libertar. A depressão, na verdade, nos soa intimamente com uma desconexão do nosso eu superior. É como se você estivesse fora da sua rota essencial. Por quê? Porque a gente colocou tanto valor no ter e nós esquecemos que o que nós somos e que a nossa grandeza realmente está no que nós somos. Que o importante realmente é bom ter dinheiro, claro que é bom e todo mundo merece ter, é bom ser feliz, claro que essa é a nossa sagrada aventura pela Terra,
mas é necessário a gente estar em conexão com o nosso eu superior, com o nosso eu divino. Por quê? Muitas vezes, eu vejo hoje em dia claramente, as pessoas anseiam que os filhos sejam advogados, médicos, mas eles querem, não quer ser pintor, não quer ser... então ele quer fazer a vontade do pai e ele acaba se desagradando para agradar o pai, então ele vai perdendo a conexão com o seu próprio self, do seu céu, né, como a gente diz. Então é necessário que a gente faça as coisas que nos agradem em primeiro lugar, porque a gente só vai conseguir estar feliz nessa vida se nós estivermos em paz e de bem conosco mesmo, sabe? É primeiro nós, queira ou não, se você quiser fazer o bem primeiro para alguém, você tem que fazer primeiro para você que tem que estar centrado, porque mesmo que você não esteja centrado no momento, se você começar a fazer o bem, você vai se centrar, porque o bem é uma força poderosa que o ser humano tem. E isso tudo é suprimido aí nas mídias, mostrando que o cara tem que ser bad boy, né? A cultura do bad boy, onde se resolve tudo na porrada. Por quê, Ronaldo? Porque as mídias querem que você fique desconectado da sua própria luz, do seu próprio... Porque é aí que o povo vai ter sua grande força. Porque colocam religiões, ao longo dos anos, muitas religiões que colocam medo, sempre o medo. E nunca dizem para as pessoas, olha, você é filho do Criador, não um pecador, você é filho dessa força criadora, seja lá de que forma nossos internautas concedam Deus, mas você é filho dessa luz. Se você é filho dessa luz, você também é criador. E você pode criar na sua vida a prosperidade, a riqueza, a abundância, a felicidade e tudo mais. Se você aceitar que você é filho, você se colocar como o eu sou de fato, sabe? Sem medo. Porque tudo aqui, Ronaldo, o que eu entendo é tudo assim, é a vida nos ensinando, a vida é um processo inteligente, ela nos ensina a ser gente o tempo todo. E a depressão é um momento de crise para te alavancar e trazer de volta para o que você é de fato. Então, se a pessoa tem essa firmeza de olhar para si mesmo, que a viagem interna não é fácil, a gente se torna uma sonda psíquica, a mergulhar na nossa própria profundidade. E é lógico que a gente tem medo desse encontro com as nossas sombras, porque a gente veio crescendo num sistema invertido. Mas as pessoas se veem como inadequadas porque elas não têm isso ou aquilo. E as mídias colocam que você é inadequado quando você não tem um carrão, um mulherzão, tudo que, sabe? E não é assim, sabe? Porque, na verdade, perante o universo, perante o cosmos, perante a sua consciência que é divina, o que vale é o que você é. E o dia que você está me ouvindo assumir essa postura do eu sou, eu estou aqui porque essa força criadora me disse sim, eu vim passar por esse padrão de onda e ter essa vivência na Terra para ser feliz aqui na Terra e para ajudar a modificar esse padrão. A gente tem tantos exemplos de seres que vieram e marcaram sua presença, sabe, com ideias, porque essas ideias são indestrutíveis. E deixaram o quê? Deixaram um legado para a humanidade. Eles estavam cumprindo o papel independente das riquezas materiais. Mas se a gente quer buscar riquezas materiais, você só vai conseguir, de fato, ter essa riqueza e harmonia interior se você estiver em conexão com o teu self. O que significa essa conexão? Você sabe. Agir de forma cosmoética. Não faça aos outros o que você não gostaria que fizesse com você. Entende? Então, busque essa conexão. Um dos internautas me perguntou, mas e essa dor no peito? Aqui, essa região do cardio chakra, aqui no peito, dói aqui quando a gente se sente magoado, triste. E é um ponto que a gente pode massagear, porque o chakra aqui, Ronaldo, ele fica fechadão, entendeu? Então parece que você está... Eu senti isso em momentos de crise, eu tive isso. Quem é que não passou por uma crise existencial nesse planeta? Todo mundo passa, mas a questão é, o que eu vou fazer com tudo isso que está acontecendo comigo? O que eu vou me tornar com esse aprendizado? Eu optei no meu melhor. Eu tenho certeza que você que está me ouvindo também optou no seu melhor. Diz aí, Ronaldo, o que você pensa disso? Até pegando essa questão que você mencionou com clareza, né? Mas olha só, a alegria, por exemplo, e a realização é isso que nos mantém saudáveis e prolonga a nossa vida, entendeu? Mas a recordação de uma situação estressante
que não passa de um fio de pensamento, ele libera o mesmo fluxo de hormônios destrutivos que o estresse. Ou seja, nós temos que procurar sim a nossa felicidade, não temos que somente dar atenção ao que a mídia nos empurra todos os dias. Eu, por exemplo, não assisto TV aberta, eu não assisto esses canais onde tem destruições, onde tem... Também não. Essa não é a minha realidade. Eu não assisto isso há quase 10 anos, entendeu? Foi uma decisão que eu tomei, porque não estava me fazendo bem, e eu queria ter uma vida saudável mentalmente, né? Então eu procurei mais situações de positivismos, de situações de pessoas ajudando outras pessoas, de trabalhos, né? Diria que mais cunhos sociais. Então, pessoal, não se ligue somente, ou nunca deva dar tanta atenção só para as coisas negativas. Tente olhar para si mesmo e veja as coisas positivas. Isso vai prolongar a sua vida, você vai estar mais saudável, você não vai precisar de medicação, você vai ter tudo controlado, tanto na sua mente como no seu corpo. Então, nós somos um universo, né? Nós temos nossos universos, nossos chakras, né? Que a Cris comentou com bastante clareza, mas a gente tem que ficar atento de quem nós somos. Então, quando a gente fala aqui sobre o poder da mente, nós sabemos do que realmente nós somos capazes de fazer. Cris? Sem dúvida. E olha, Ronaldo, depressão mata, viu? Depressão mata porque a pessoa perde, né? Ela perde a vontade de viver. Porque o que acontece? A pessoa ela sai tão fora da rota essencial que por que ela se mata? Não é que ela quer se matar. A pessoa não quer se matar, ela quer matar a dor que ela sente, a desconexão que ela sente, entende? E isso é muito sério. Então, quando a pessoa fala, eu estou num processo depressivo, a gente tem que levar a sério. E a gente tem o dever de ajudar, de amparar, sabe? De fortalecer essa pessoa para que ela saia desse processo. Porque pode ser um dia nós que estejamos nessa sensação horrível de desconexão. Uhum. E, afinal de contas, como uma humanidade, nós temos o dever sagrado de cuidarmos um dos outros aqui nesse planeta, que é o que não está acontecendo ainda. Né? Eu vejo a religião, você sabe assim que eu tenho um pé atrás com religião, por quê? Eu vejo que a religião, ela coloca muitos medos na cabeça da pessoa, sabe? Eu lembro que em uma determinada época eu estava ajudando um amigo que estava depressivo, e ele era evangélico, e ele tinha muito medo de transar com a namorada. Ele transava, mas depois ele ficava lavando a mão, ele ficava com tique, né? Então ele falava assim para mim, eu não posso fazer isso, é pecado, é pecado. Eu falei, você não faz, mas o pastor faz. O pastor faz isso. Porque se você pegar o que eles falam dentro algumas igrejas evangélicas sobre sexo, é um absurdo. É como se sexo fosse algo totalmente demoníaco, entendeu? Algo ruim, né? Então, sendo que o sexo é responsável pela nossa existência. Exatamente. Eu acho que a colocação dentro desses locais é muito séria. Eu acho que a gente pode ter uma outra colocação, uma visão de beleza sobre essas questões, claro, sem deturpar o assunto, entende? Porque a maioria das pessoas gostam de deturpar. Até porque, com todas essas questões que estão no planeta hoje, o ser humano ele ficou muito voltado ao chakra básico, que é o sexo. Ele não consegue sair daqui para baixo. É só você ouvir as músicas que existem no planeta, Ronaldo. É toda sobre corno, sobre dor de perda, todas, sabe? Sobre sexualidade, é para manter o povo aqui, ó, do sexo chakra para baixo. Exatamente. Então, eu acho que as pessoas têm que ficar atentas. Não é que não pode escutar, mas não fique escutando isso direto, sabe? Eu estava vendo uma aula na internet, aí colocaram um vídeo no Facebook, ensinando crianças a dançar músicas bem assim, ligadas ao sexo. Eu acho mais a parte sexual, né? Então, eu acho que isso também é uma coisa muito séria, porque o sexo não vai preencher esse vazio existencial. As compras no shopping não vai preencher esse vazio existencial. Sabe por quê? Esse vazio existencial é a falta que você sente de você. Uhum. Porque você é a sua fortaleza. Você, como filho do Criador, se você começa a perder essa conexão com essa luz que é você se enfraquece. Então, é duro viajar para dentro? É duro, mas o caminho é para dentro. Eu preciso confrontar a minha pequenez para mim entender o quanto eu sou, entender minha grandeza. Enquanto eu não confrontar a minha pequenez, eu vou estar realmente
me afastando da minha grandeza espiritual. Eu penso que você somos uma parte da nossa consciência, aprendendo as coisas que nós não aprendemos ainda, lidar com emoções, com a própria sexualidade. A gente está aqui nesse momento, num momento, inclusive, bastante conturbado da Terra. Eu vejo isso muito claro, Ronaldo. E por isso também que as pessoas entram em depressão, porque se colocam, por exemplo, limites, de que as meninas têm que pesar 40, 50, 42, 43 quilos para ser modelo, uns limites, assim, totalmente fora da realidade humana, né? Limites de beleza, como tem que ser, como tem que... Cada um é belo, é maravilhoso da forma que é, gente. Enquanto a gente não assumir isso para nós, você é gordinho, seja feliz sendo gordinho, sabe? E, sabe, olhe para você, você acha que tem que emagrecer? Emagreça com saúde, de forma saudável, né? Então, as pessoas ficam numa briga interna por tudo, sabe, Ronaldo? Ou pelo carro, e aí a pessoa consegue ter todas essas coisas. Aí ela perde sentido, né? Ela consegue, conquista, e aí ela não tem mais nada, né? Então, aí está insatisfeito. Aí o cara corre atrás de ficar rico, aí ele fica insatisfeito. Por quê? Porque ele está num desplugue existencial, sabe? Um desplugue da própria consciência. Então, volta para você. Despluga do celular e se liga em você. Que hoje em dia, Ronaldo, as pessoas estão muito plugadas e essa tecnologia foi feita para desplugar o ser humano. Então, a gente tem que ficar atento, sabe? Esses joguinhos alienantes aí também, sabe? O cara tira o foco da vida dele e fica lá. Aí, quando acontece um problema, ele não sabe lidar com o problema, entendeu? Aí, o que ele está fazendo? Ele está dando poder, todo o poder da vida dele, a esse governo oculto, que são meia dúzia de pessoas que estão atrás de bilhões de marionetes, que é isso que ocorre. Aí não tem como não entrar em depressão, né? E vamos só falando da parte espiritual da depressão, um caso muito interessante, no empate aconteceu com a Sônia, uma mulher foi procurar a Sônia porque a filha havia se suicidado, se jogou do 8º andar. E ela tomava remédio para depressão. E por um minuto de descuido da mãe, que a mãe foi no toalete, a menina se joga do apartamento, cortou a rede, se jogou, e a mãe não se perdoava. Até que, então, conversando com a minha de transcomunicação, ela diz, mãe, eu não me matei. Aí entra um cara, dizendo assim, eu matei essa louca. Isso é uma coisa que aconteceu no laboratório da Sônia Rinaldi. Então, o que a gente tem que entender é que tudo é frequência. Um pensamento negativo, incisivo, Ronaldo, nos leva a fazer besteira. Então, quando pintar um pensamento negativo dentro da sua cabeça, sabe, e fica batendo aquele pensamento horroroso, pergunta assim, isto é meu mesmo? Questiona. Não aceite. Muda. Faz como um dial de rádio. Muda. Porque esse pensamento são forças do governo oculto que querem tirar essa juventude, né, dessa luz toda que eles são, entendeu? Então, vamos voltar para nós. Sabe, se eu tivesse condições, eu daria aula de autoconhecimento nas escolas. Porque eu acho que o equilíbrio, Ronaldo, é o maior legado que qualquer pessoa pode ter e deixar para os seus filhos. Sabe? Eu tenho um menino aqui, né, de 12 anos que convive comigo, eu falo para ele sempre, você quer ser rebelde? Estude. Esse é o maior ato de rebeldia contra o sistema. Estude, mas estude muito, se conheça, tenha equilíbrio. Esse é o maior ato de rebeldia. Porque esse governo oculto que está aí, o que eles querem? Apagar a luz do pessoal. Porque nós estamos fazendo várias pessoas que estão abrindo bolsões de luz aí, entendeu? E contra a força da luz, eles vão poder, né? Você sabe disso, né? Com certeza. Essa questão, por exemplo, da depressão, né? Ela provoca, por exemplo, na pessoa, que ela provoca uma projeção de tristeza por toda parte, né? Então, ele acaba replicando e ampliando essa frequência, esse sentimento depressivo por toda parte. Isso faz com que os hormônios baixem, né? O seu ciclo de sono é interrompido, e assim por diante. Então, a gente tem que notar, por exemplo, quando as coisas para essa pessoa se tornam distorcidas, né? Então, a gente tem que prestar atenção, sim, nas pessoas, dar atenção, escutá-las, né? Porque muitas vezes as pessoas querem falar e não conseguem, ou as pessoas, no modo geral, também por estarem presas na Matrix, acabam não prestando atenção nisso. Mas se um ajudar o outro, se um escutar essa pessoa, né, ser um amparo, levar a informação, conhecimento, até mesmo um abraço, entendeu?
falta muito isso para a gente, né? Nós estamos muito emaranhados no poder do governo oculto. Então a gente tem que sair dessa matrix. Como que a gente sai disso? Vibrando, né? Olhando para si mesmo, fazer uma reforma íntima, né? E começar a perceber o teu poder de luz. E você comentou uma coisa interessante, né? Os jovens hoje, que foram nascidos aí a partir do ano de 1980, nós, dentro dos nossos estudos, nós sabemos que são seres de uma alta evolução de outros planetas, tá? Eles são muito poderosos. Eles são tão poderosos que as trevas, né? Ou essa parte negativa, tenta combatê-los de todas as formas, entendeu? Então eles fazem todo um jogo de atração, seja pela música, seja pelo sexo, seja pelo materialismo, e esse jovem, como está aqui na Terra, ele acaba sofrendo essas pressões, essas vibrações, né? Então ele entra num ciclo, na questão da depressão, porque ele não está, né, atento, ou esse trabalho foi tão forte dentro desse ser, que é um ser evoluído, que ele não consegue sair dessa vibração, né? Então, a gente sempre comenta e orienta as pessoas realmente fazer um mantra, fazer uma oração, uma energização, as palavras. Você no começo disse uma coisa importante, Cris. Verbo, a verbalização tudo que você faz aqui nesse planeta. Então, a orientação é assim, é um pensamento, né, que gera um sentimento, que gera uma ação. Essa ação é a verbalização. Então, eu sou bom, eu sou curado, eu sou próspero. Então, o eu sou tem um poder incrível. E se você pratica o eu sou durante um período, as melhorias, elas são muito claras. Você vai sentir e vai notar isso de uma forma muito clara, entendeu? Então, experimente você aí. Use o eu sou. Cris? Verdade. O eu sou, né, é a palavra que nos conecta conosco mesmo, sabe? E você vai buscando força dentro de você mesmo. E aí, sabe o que acontece? As pessoas vão falar assim, nossa, você é esquisito, porque já falam para mim que eu sou uma pessoa esquisita. Realmente, eu sou totalmente inadequada para um monte de pessoas. Porque eu sou uma pessoa diferente, mas eu assumo minha diferença sem problema algum, Ronaldo, sabe? E aí, isso é a minha força, entende? Isso é uma grande força. Porque, assim, lá atrás eu tive momentos que eu não me sentia adequada, entende? E aí eu comecei a pensar. Claro que eu precisei de ajuda de psicanalistas, ainda mais quando houve esse negócio de contato com ETs, porque isso pira a cabeça da gente. Mas você começa a perceber que não é de fora que vem a força, é você. Você está com um problema de depressão, começa agindo. Mesmo que você não queira, se esforce a buscar algo para fazer. Por exemplo, busque um projeto, pegue um animal. Não, a relação com o animal é maravilhosa, porque o animal te ensina o tempo todo, fraternismo, é uma doação, assim, impressionante, Ronaldo. Eu curto muito animal em geral, né? Tanto que eu tenho uma tonelada de gato e cachorro, porque eu gosto de verdade. Mas, assim, o animal, ele ensina muito, ele ensina muito incondicional, né? Um respeito que nós não temos, às vezes, eles estão ali nos respeitando o tempo todo, né? Eu acho que ou vai buscar o que for legal para você, mas vai buscar, sabe? Agora, não entre e ficar cada vez pior em drogas, sai disso, isso é uma coisa que vai te levar para baixo, sabe? Nunca vi ninguém usando drogas ou fazendo alguma coisa ilícita que fosse para frente, sabe? Lembra de uma coisa, você está aqui porque uma força maior te disse sim, então não aceite o não dentro de você, não perca essa conexão, né? E parece algo religioso, mas não é, Ronaldo. Se você começa a vivenciar isso, é algo real. Né? Você consegue viver sem qualquer tipo de questão religiosa. Porque, no meu ponto de vista, eu não vejo Deus como religião. Eu vejo Deus como relação. E é por meio das nossas inter-relações que a gente se liga ou não a essa força. Começa a fazer algo de bom. Então, você vai ver como isso vai mudar na tua vida, entendeu? Eu conheci há pouco tempo uma garota de 13 anos que estava extremamente depressiva. Muito inteligente, extremamente. Você vê que é uma criança índigo, um ser cristal, totalmente inteligente, mas os pais não entendiam. Então, ela começou a fazer artes por conta própria. E está saindo uma senhora artista, entende? Então, assim, que legal que ela está encontrando o caminho dela, porque às vezes os pais querem que os filhos sejam o que eles não foram, querem projetar nos filhos as frustrações. Então, deixa
o seu filho, a sua filha, seguir o caminho que lhe faz feliz, né? Ser feliz na Terra é a nossa jornada. Às vezes, o pai adoraria ser advogado, mas o filho quer ser artista. Que legal que ele quer ser artista. Você vai conhecer outro mundo, outro universo, né? E cada um tem um caminho, Ronaldo. E eu acho que o sofrimento é quando a gente sai fora da nossa programação existencial, sabe? Concordo com você. Concordo. Ou por causa de dinheiro. Se você me permite, falar um texto aí do Shakespeare, né? Porque o Shakespeare, ele não estava sendo metafórico quando ele afirmou: nós somos feitos da mesma matéria dos sonhos. Então, se você quer saber como é que o seu corpo está hoje, lembre-se do que você pensou ontem. Se você quer saber como estará seu corpo amanhã, então olhe os seus pensamentos hoje. Ou você abre o seu coração, ou algum cardiologista fará isso por você. Faz interessante essa comparação nos nossos dias atuais, né? Mas abra o teu coração, ame mais, né? Olhe mais para si mesmo e tenha a capacidade também de olhar para o próximo. E esse é o grande mensagem do nosso avatar Jesus, né? Um ser aí que nos deu uma oportunidade de enxergarmos as coisas como elas realmente são, e as palavras dele valem até hoje, né? Mas então, ame a si mesmo. E ele deixou claro, ame a si mesmo. A gente deixa de olhar para nós, né? Quem que a gente tem que cuidar primeiro? Nós, né? Eu tenho que me cuidar primeiro. Porque se eu não tiver o cuidado comigo, como é que eu vou cuidar do outro? Né? Então, essa frase foi bem interessante. E tem uma outra frase do Deepak Chopra, que ele diz o seguinte: somos as únicas criaturas na face da Terra capazes de mudar a nossa biologia pelo que pensamos e sentimos. Olha só, pessoal, não é interessante isso? A gente é capaz de mudar a nossa biologia. Olha, isso não é um milagre, né? Então, nós somos criadores, nós somos filhos do Criador. Então, se nós somos criadores, a gente consegue se modificar, né, com os nossos pensamentos. Então, a gente tem que melhorar isso todo dia. Cris? Bom, Ronaldo, o fato é que dentro da psicanálise tem uma coisa muito interessante, sabe? É assim, até os 30 anos você vai ter a cara que Deus te deu. Depois dos 30 você vai ter a cara que você merece ter. Porque essa cara, esse rosto, refere-se aos seus pensamentos. Ela vai te transformar naquilo que você tem aqui dentro da cabeça, sabe? As pessoas falam para mim uma coisa engraçada que eu acho até interessante, porque até eu acabo achando isso. Você tem cara de gato, gata, né? De felina. E realmente eu sinto que eu tenho essa feição meio felina, porque eu sou brava e tenho um comportamento. Como eu convivo muito com os gatos, você acaba adquirindo, por osmose mesmo o negócio, sabe, Ronaldo? Eu analiso muito bem os gatos. Os gatos são extremamente inteligentes, Ronaldo. Quando alguma coisa não está bem para eles, saem elegantemente, sem fazer muita arruaça. Outra coisa que o gato faz, e que eu gostaria de falar com você, internauta, ele enterra tudo que não presta na vida dele, né? Ele enterra, ele não quer nem olhar para trás, ele simplesmente enterra. Então, as pessoas falam, o gato gosta da casa. Não, ele ama os donos, mas ele sabe se colocar no lugar dele. Tanto que ele é chamado de curador planetário, porque ele é tão equilibrado, energeticamente falando, e hoje já tem comprovações científicas de como um gato, né, pode ajudar a curar o ronronado do gato, aquele fuque que ele faz com as patinhas. Então, assim, é muito importante que a gente, né, comece a perceber tudo que está à volta. Às vezes eu digo assim, Ronaldo, que a gente tem que olhar com carinho para as coisas que Deus colocou no nosso caminho. Sabe por quê? Porque a gente bate muito a cabeça nesse mundo, a gente entra em depressão, porque muitas vezes a gente enfia a cabeça no meio do umbigo da gente. E a gente acaba não olhando para tudo que está à nossa volta, que poderia realmente acrescentar na nossa vida. E eu sei que hoje em dia a gente fala assim, pô, tá difícil o dinheiro, tá difícil o emprego, tá mesmo, tá tudo muito difícil. Mas se eu acreditar nisso, vai ficar mais difícil. É mais fácil, então, eu acreditar que prosperidade é fácil, que tudo vem fácil, porque se eu sou filha de um criador maior, de uma criação maior, eu também posso modificar tudo isso. E se eu tenho a consciência que eu posso modificar, eu tenho que começar a agir para modificar. Quando eu falei que o gato enterra o passado, achei legal essa analogia que eu fiz. Por quê? Porque a gente tem mania de trazer coisas do passado. E isso vai travando as nossas mágoas, os nossos ressentimentos, eles vão travando tudo na vida da gente. Então,
eu quero limpar tudo isso, eu quero que você limpe, que a gente se torne um ser limpo, sabe? Porque essas mágoas eu acho que sujam nosso campo astral, sabe? Deixa para lá, a gente não precisa perdoar ninguém. As pessoas fizeram, existem leis de ação e reação que vão cumprir o seu destino. E não acredite também que por você estar distraído, você vai estar protegido, que nem aquela música que fala, o acaso vai te proteger. Não vai proteger, não. A lei de ação e reação, Ronaldo, é uma lei muito séria. Você colocou, é que nem uma criança que coloca o dedo na tomada de energia. Você colocou, acionou essa lei, você vai tomar um tranco. Pode demorar 1, 2, 3. Então, ela vem. Então, você conhecendo essa lei de fato, sendo espiritualista, conhecendo essa lei, sabe? Perceba, essa depressão que você está aí nesse momento, você não está sozinho. Começa por aí. Espiritualmente, você não está sozinho. Tem alguém querendo te derrubar. Sabe por quê? Porque você é importante para esse plano da luz. Se você não fosse importante, ninguém ia mexer com você. Mas você é importante. E você tem um potencial tão grande que eles querem te derrubar. Então, cabe a você assumir a tua postura, né, de filho da luz e dissolver isso. Dizer sempre para você, eu tenho uma luz imensa no meu peito, capaz de expulsar de mim tudo o que me impeça de crescer. Eu solto, eu deixo ir. Eu deixo ir qualquer coisa que esteja me barrando, me tirando, né, a alegria de viver. Libera tudo, deixa embora, sabe? Porque, às vezes, existem quedas, pessoal. Eu quero falar isso por mim. O Ronaldo sabe a minha história. Existem quedas que são para o alto. Sabe? Existem quedas que são para o alto. Então, isso é muito importante você entender. A gente cai, Ronaldo. É permitido que a gente caia para que a gente perceba que o nosso lugar não é no chão, pessoal. Que você é alguém especial para esse universo. E se você está acordando agora, você vai olhar e não vai pactuar mais com esse governo oculto negativo. As pessoas falam, Cris, isso não existe. Não existe. Olha o mundo como está. Olha o mundo como está. Mataram uma moça. Ela fala, defendia a aborto. Gente, nada justifica tirar a vida de um ser humano. A lei é não matarás. E tudo em nome do quê? De um papel pintado, chamado cifrão. Você imagina hoje, Ronaldo, se fosse tirado da humanidade esse papel pintado por uma força superior que viesse até o planeta e as pessoas valessem exatamente pelo que elas são? Pelo que elas são. Aí eu pergunto a você que está nos ouvindo aí, nesse momento não seria mais importante os teus valores internos solidificados mesmo do que qualquer outra coisa? Então, eu estou falando isso porque isso aqui tudo nesse planeta, Ronaldo, é passageiro. Você sabe quando você vai morrer? Você sabe quando vai parar esse avatarzinho? Não, você não sabe, eu também não sei, mas pode ser daqui 1 minuto. 5 minutos, a gente não sabe, 20, 30, 10, 15, 1 ano. Então, esteja ciente, um dia nós chegamos, um dia nós vamos voltar. E você vale pela eternidade, pelo que você é. Por quantas pessoas você tirou, ajudou a tirar das trevas da ignorância. É isso que você vale. E essa força, ninguém pode tirar de você, porque você é único. Tanto você é único, quantas pessoas mais têm digital quanto você? Ronaldo disse uma coisa importante. Eu conheço gente de 90 anos, Ronaldo, que você olha para a pessoa parece que não envelhece, sem nunca ter feito plástica, nada. E você sabe por que a pessoa não envelhece, Ronaldo? Por todas as questões químicas que existem, que a gente sabe que existem, eu quero que depois você comente, mas porque ela está ligada a uma energia escalar que entra no topo da cabeça de todos nós, dependendo dos nossos padrões de pensamentos, sentimentos e ações aqui agora, e mantém essa pessoa saudável. E essas pessoas tiveram problema? Claro que tiveram. Quem é que não passa? Todos nós estamos vivendo, vou falar agora em termos bíblicos, porque eu converso com muita gente aí, o Armagedon, que o pessoal fala. A briga entre a treva e a luz, entre forças negativas e forças positivas, aqui dentro do peito. E não é fácil não, sabe, Ronaldo? E dissolver ego não é para qualquer um. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que entender esse lado sombra. Olhar para esse lado sombra, não com raiva, mas com compaixão. Essa é a maior maturidade. Eu olhar para mim e dizer assim, eu errei, mas eu errei por ignorância.
Eu me perdoo, porque a gente tem muita mania também de não se perdoar, Ronaldo. Isso leva a gente para o buraco também, entende? Isso leva a doença, né, Cris? Leva a doença. Quantas pessoas não estão com câncer porque estão magoadas não é com o outro, é consigo mesmas. É uma autodestruição, né? É uma autodestruição. E o câncer tem a ver muito com a questão emocional, entendeu? De não se perdoar, de não esquecer. Então, libera, gente, libera. Nós somos maiores do que isso. Por isso que é importante a gente olhar para esse lado sombra. Você lembra que eu falei no começo? Claro. Para que eu seja grande, eu preciso conhecer a minha pequenez. E eu vou olhar para essa pequenez, para esse lado sombra, como uma criança que não sabia, que não tinha aprendizado ainda. Com compaixão. Muitas vezes, Ronaldo, a gente erra amando. Porque nós temos uma forma de amar invertida. A gente vê o amor como posse. E isso nos adoece. Outras pessoas veem a posse como uma forma, né? O dinheiro, como tudo. Aí elas percebem no final da vida, elas estavam o tempo todo de olhos fechados, porque esse pedaço de papel pintado não vai poder ser levado para a eternidade. Entende? Então, assim, você que está num processo de depressão hoje, você que está nos ouvindo, presta bem atenção. Começa a agir. Sai de casa, larga o celular, vai conhecer gente, vai abraçar pessoas, volta para o teu melhor, para aquele tempo que você era feliz. Porque, por algum momento, você se desconectou disso. E se fechou numa sala mental, sabe? O que eu quero dizer é para você fechar a porta dessa sala mental e ir para a vida. Para que não ocorram muito mais suicídios do que já tem acontecido. Sabe? Porque aí sim você está fazendo o teu link com a luz. O teu Wi-Fi vai estar afinado. O Boris falou outro dia para nós, né, que nós somos uma antena. Lembra, Ronaldo? No congresso que nós fomos. Então, como antenas, Ronaldo, diz aí como que nós devemos nos portar. A questão do poder da mente, né, é você ter controle sobre ela. Se fala muito sobre saúde física, saúde financeira, saúde familiar, mas e a saúde mental? Né? Nós temos a obrigação de cuidar da saúde da nossa mente. A partir do momento que a gente cuida dessa saúde, tudo vai melhorar na sua vida. Né? Então aqui a gente já colocou algumas coisas, e a intenção não é ficar repetindo as coisas, claro, mas nós temos que estar atentos a essa saúde mental. Os gatos têm essa capacidade, né, de deixar tudo que não presta para trás. Nós temos a capacidade de guardar coisas que não prestam. É isso aí. Nós somos acumuladores emocionais, né? Falou tudo. A emoção negativa, tá? A gente acumula isso durante a vida inteira. Como é que a gente pode ter uma sanidade? Como é que a gente pode ter uma saúde nessa vida? Se a gente acumula essas coisas que são ruins pra gente. Então, libera essas coisas, enterre-as. Deixe elas para trás. Olha daqui para frente. E esse tema de hoje, que é o poder da mente humana, é um poder real. Não é um poder que a gente está falando aqui por questões místicas, ou míticas, ou misteriosas. Não, isso é científico. Vocês podem pesquisar aí sobre a USP, que já faz pesquisas há muitos anos, ou cientistas que estão ao redor do mundo descobrindo coisas incríveis. Então, quem já assistiu ou leu livros, O Segredo, né? Enfim, tantas obras que já falaram sobre a nossa capacidade. Então, essas antenas que nós possuímos são antenas divinas, né? São antenas com uma alta capacidade, mas qual é a frequência, o que eu estou captando, né, desse mundo? É claro que o governo oculto está dificultando as nossas vidas. Isso é fato. Mas a gente não pode se deixar levar porque esses seres querem que a gente seja levado. Nós temos que ser rebeldes. Você falou uma coisa certa, Cris. Vamos nos rebelar, mas de uma forma consciente, de uma forma objetiva. E ser objetivo é ter um pensamento mais elevado. Sem dúvida. No dia, normalmente acontece pensamentos negativos, tudo que a gente já está bem habituado, de forma errada, tá? Nós nos habituamos com coisa que não presta. Nós temos que nos habituar com coisas boas nessa vida. Tem coisas maravilhosas. Eu digo para uma amiga, falando, quantas coisas temos para fazer nesse planeta? Milhares de coisas. Vamos escolher 2 delas. Vamos escolher uma. Vamos lá nos asilos, vamos ver as criancinhas que estão doentes, ou vamos ver quem está saudável, vamos ver aquelas pessoas que estão curtindo a vida. Você falou de um homem de 90 anos que parece que não envelhece. Por quê? Alegria.
essa pessoa tem felicidade dentro dela. E isso faz com que as células dessa pessoa se mantenham vivas e renovadas. Porque o nosso corpo biológico ele vai se renovando a cada 7, 8 horas. Isso é científico. Só que nós exercemos um poder tão grande dentro na nossa mente em relação ao nosso corpo que a gente se deteriora pelo que a gente pensa. Ah, eu não presto. Ah, eu não aceito. Ah, eu não sei o quê. Você vai se jogar para baixo, né? Forma que vai colocando dentro da sua mente, dentro do seu corpo, um veneno que ele é mortal, né? Um dos resultados é essa questão da psicossoma, né? Ou a parte psiquiátrica ou emocional, ou seja, a gente fica realmente fora do ar, porque nós fazemos um jogo mental que esse jogo a gente perde, né? Não tem uma coisa mais e nossa controle são para frente, que são up, né, que são alto astral, é porque elas se aceitam como elas são. Elas aceitam a sombra e aceitam a luz, mas elas procuram nesse equilíbrio exponenciar a luz. Tanto é que parece incrível essas pessoas, né, Cris? A gente encontra com elas, você já recebe uma carga de energia. Você já fica, né? Você estava lá tristezinho, você fala, nossa, que legal. Nossa, como eu gosto de você. Você me dá uma paz. Eu arrisco a dizer a vocês, internautas, se vocês já não tiveram um momento desses na vida de vocês, tá? Então, não se entregue à parte negativa, não se entregue às doenças mentais, e uma delas que está corroendo e está dizimando grandes almas, né, que são todos nós, somos seres de luz, é a depressão, né? Então, esses mecanismos de controle, e aqui eu vou dizer só por uma questão mais científica, mas se nós temos as redes sociais, e nós temos a parte dos smartphones, as TVs, as rádios, a gente tem que ter nossos filtros. Tem que ter um momento, por exemplo, que eu vá num barzinho, ou vá num lugar bacana que vai estar com as pessoas, eu tenho que desligar o celular e me conectar com a pessoa. Eu tenho que olhar nos olhos dela e olhar dentro da alma dela para ter uma comunicação e uma troca de energias. Então, percebam bem, tem alguns locais que já estão até fazendo uma promoção do que eles vendem lá de alimentos, de pratos, se você deixar seu celular desligado. Já que a pessoa, se for pegar o celular lá na cestinha, ele vai pagar a conta. Então, pessoal, depressão sim, ela requer tratamento psicológico, psiquiátrico e também de fármacos, da parte química. Porque uma coisa importante é sabermos que, biologicamente, nós temos um corpo que tem a parte eletromagnética, tem toda a parte química. Nós somos que nem o motor de um carro, né? Esse motor não está funcionando direitinho, ele não está afinado, né? Você precisa fazer um ajuste no bico injetor da sua mente. Então, é necessário, além de tudo isso, abrir, né, no coração, ir para um tratamento médico, ir para um tratamento da abraçoterapia. Gente, não tem coisa mais gostosa de abraçar as pessoas, ser abraçado, né, abraçar uma árvore. Parece comédia, mas isso é real, né? Andar com os pés descalços na grama. Então, nós somos um corpo que tem toda a parte energética, eletromagnética, elétrica, que a gente precisa fazer ajustes. Então, tem algumas coisas naturais que a gente consegue e outras coisas que são os nossos acadêmicos, são os nossos doutores. Claro. Eles nos ajudam muito. A psicanálise, que a Cris comentou. Então, eles nos ajudam, não tenham dúvida disso. A depressão é uma doença que pode ser combatida se um ajudar o outro. Não se trata só de humanidade, mas de unidade. Somos um, pessoal. A dor do outro é a nossa dor, né? É a nossa dor. A gente tem que ter compaixão e de ter uma capacidade de poder ser um alento para essas pessoas, né? E eu estou falando não só de depressão, mas da tristeza, né? Da falta de conversar. Por que nossos velhinhos estão aí nos asilos? Porque são coisas que eles acumularam durante anos, ou a família acumulou durante anos, e por algumas razões eles são remetidos para um asilo. Mas não quer dizer que a gente tem que deixar eles lá soltos, né? Deixar eles sozinhos. Eles sentem falta de uma conversa. Então você, internauta, que acha que não pode fazer diferença para o mundo, você pode fazer muita diferença. Porque nós precisamos de vocês. Nós precisamos um dos outros. A gente consegue. E uma coisa incrível que esse governo oculto, ele tem uma parte de inteligência separatista. Tudo é separado, né? Os ismos, né? As classes, tudo é separado, mas, gente, tudo é uma coisa só. Nós somos seres humanos, nós pertencemos ao mesmo planeta.
Então, é a questão dos nossos pets, nossos animaizinhos, nossos pequenos irmãos, são as pessoas que estão ao redor da nossa família, todos somos um só. É o empresário, é o advogado. Então, até fechando um raciocínio, nós combatemos essas coisas que o governo oculto joga pra gente e a gente critica todo mundo. Eu pego um ônibus, pego um Uber, pego uma condução, estou falando nos locais aí em público, só se vê críticas. É o chefe que não é legal, é o companheiro do trabalho que não presta. Veja bem, olha só como que nós estamos sintonizados com a parte negativa. É verdade. Eu, pelo menos, tenho uma conduta, Cris, que é o seguinte: fazer o bem não importa quem. Sem dúvida. Eu ensino meu filho isso desde que ele tem uns 4, 5 anos de idade. E ele sabe muito bem o que eu estou falando. E a minha filha e todas as pessoas que me conhecem sabem muito bem que eu tenho uma postura de não crítica. Não quer dizer que a gente não vê as coisas erradas, né? Não quer dizer que a gente não concorde com algumas coisas. Mas, meus amigos internautas, tenham palavras boas, né? Tenham uma postura de se colocar as pessoas no lugar que elas pertencem, né? Pertence à felicidade, à positividade, à prosperidade. Para vocês terem uma ideia, o que o governo oculto fala? Ele fala assim: olha, você precisa de dinheiro, você precisa do material, você precisa da parte acadêmica, se forma na universidade. Tudo isso é importante desde que tenha um equilíbrio, né? Não é um jogo desse que fazem com a gente, que consome as nossas energias. Por isso que a gente adoece, porque nós estamos preocupados muito mais com a questão material, sem olhar para nós mesmos. É isso, né? mesmo. Então, uma vez que a gente a questão consciencial, isso vai se tornar uma diferença para o universo, porque nós somos seres universais, nós não pertencemos ao planeta Terra, viemos de outras partes cósmicas, né? Tá aí a prova, aí a Cris teve a abdução, tantas pessoas foram abduzidas, tiveram essa mesma mensagem. Hoje, nos sonhos que nós temos a mesma mensagem dizendo que você é algo muito mais do que você imagina. Então, gente, vamos prestar atenção e saibam bem do poder das suas mentes. Cris? A verdade, Ronaldo, tudo isso, todo esse jogo que existe é para nos enfraquecer de fato, né? Nos desconectar, por exemplo, de quem somos nós. Porque o que eles temem é esse despertar consciencial. Porque eles sabem também que uma minoria que despertar, por ressonância, vai despertar a maioria. Então, eles temem o homem desperto. E tanto eles temem que, no decorrer da história, os grandes líderes espirituais, todos foram assassinados de uma forma ou outra. Todos, sem exceção, Cris, todos. Então, só que agora está chegando um momento que vai ter que matar uma grande parte, porque muita gente está despertando. Então, o que eu quero deixar para você que está nos ouvindo é que você não aceite esse jogo, que você olhe, que você abra os olhos antes de fechá-lo definitivamente, porque nosso tempo aqui é muito curto, 70, 80, 90 anos passa muito rápido, Ronaldo, sabe? Então, a gente tem que estar atento, porque nós vamos sair daqui assumindo a nossa luz e fazendo a diferença para esse planeta, porque essa é a tua sagrada aventura. Você chegou nesse momento, nesse país, neste presente, para que você seja um agente transformador da sociedade. Por que você acha que nós estamos no Brasil, nessa conturbação total que está acontecendo? As pessoas me perguntam, mas você não coloca nada de política? Não coloco, Ronaldo. Não coloco tragédia, não coloco nada negativo, porque o meu foco é positivo. Eu sou criador, eu quero criar uma realidade boa, bela e verdadeira para todos nós, principalmente para os animais e para as crianças que são inocentes, que não merecem passar pelo que estão passando. Então, eu foco que tudo que está acontecendo é uma grande limpeza. Eu acredito nisso. Pelo andar da carruagem, é uma grande limpeza, porque não vai ficar em pé por essa força que está chegando no planeta. Nada que for negativo. Porque contra o poder da luz, Ronaldo, ninguém pode. É algo megatrônico que vai realmente, sabe, fazer com que as pessoas despertem. E tem uma coisa que, antes da gente terminar esse programa, as pessoas têm muito medo, né, das coisas espirituais, da questão de contato com seres de fora, mas as pessoas têm medo porque elas se projetam, né? É a projeção negativa, né, dela para com o outro. Por que um ET não vem e não aparece em praça pública com toda a comunidade deles? Porque eles sabem o quanto nós somos ainda bélicos. Nós temos aqui um subcérebro reptiliano que ele tem duas coisas que ele faz, ou ele te vê como amigo ou como inimigo, e todos nós temos isso. Mas se a gente entender esse subcérebro, a gente vai perceber que nem todo mundo é inimigo.
que pode estar vindo muita gente de fora, muitos seres de fora, realmente para nos ajudar. Agora, questione, porque esses seres que são mais evoluídos que nós, jamais vão querer ser adorados, idolatrados, como já foram em outras épocas, né? Então, a minha dica é para que você esteja desperto para quem você é, para que toda a atitude que você for ter perante a vida, você pergunte, por que eu estou fazendo isso? Qual a finalidade disso? Aonde isto vai me levar? Porque se você tiver esse comportamento, eu tenho certeza que a tua vida vai entrar nos trilhos da tua existência. E aí sim, você vai entrar nesse trilho de maxifraternismo, que é a nossa jornada real nesse planeta. Eu acho que tem uma frase que eu acho fantástica. Quando a gente nasceu, Ronaldo, todos sorriam, só nós chorávamos. É importante que a gente morra de tal forma que todos chorem, somente nós, né? Vamos sorrir nesse momento. Porque essa aí frase é fantástica, hein, Cris? olhar para Bacana. trás, né? A gente vai conseguir olhar para trás e falar, valeu ter sido Cris, valeu ter sido Ronaldo, Maria, seja lá qual for o seu nome, valeu a pena, sabe? Nós temos muita capacidade, né, Cris? Olha, Ronaldo, eu acho que todos nós temos essa capacidade, sabe? A gente se nega muito a abrir os olhos porque nós tememos mesmo a enxergar a nossa própria luz. E o dia que eu entendi isso, eu não tive mais medo, sabe? De passar por nada, porque tantas coisas aconteceram na minha vida que me decepcionaram tanto, mas essas decepções nada foram assim que uma mostragem do que é essa realidade e que ela não é a minha realidade. Então, quando a gente vive muito na ilusão, na fantasia, sabe, a gente acaba se perdendo. Mas a gente se perde justamente para isso, para que a gente saiba se encontrar. Tudo tem um motivo na vida da gente, Ronaldo. As pessoas acham que não tem, mas tudo tem um motivo, sabe? O dia que a gente começar a ter essa compreensão maior de quem somos nós, do nosso potencial, acabou o governo oculto, Ronaldo. Acabou, sabe? Porque nós somos seres maravilhosos, só que ainda fechados dentro de uma caverna, enxergando apenas sombras. Então, tenha coragem de sair dessa caverna e olhar tudo que está à sua volta. Mas olhe com carinho para as coisas que Deus colocou no teu caminho, que aí você vai entender. Porque sem fraternismo, sem amor no coração, que esse coração aqui tem que estar numa aliança com o mental, a gente não vai conseguir ver nada. É sempre em aliança, coração e mente. Energia de coração com mente. As pessoas falam para mim, Ronald, que você parece louco, você fala com pomba, você fala com gato. Falo e entendo o que eles falam. Porque a linguagem do amor, ela é universal. E a linguagem universal é o pensamento, viu, Ronaldo? É isso aí, tem tudo a ver com a nossa matéria de hoje, né, o Cris? Linguagem universal. E até para finalizar, se você me permite, claro. Para um maior controle, né, em relação a esse jogo mental, existem 5 ações que a gente pode fazer, tá? A persistência, a confiança em si mesmo, as ações que você tem, que você precisa fazer, as metas que você tem que estabelecer na sua vida, as atitudes que você tem que tomar, né? Então, as perguntas que até a Cris comentou há pouco que resultado quero alcançar em minha vida com os meus objetivos, né? Como a vida pode melhorar se eu persistir até alcançar o meu objetivo? O que a gente pode perder se nós desistirmos? Internautas, não desistam. Vocês são seres maravilhosos e a gente vai estar aqui em alguns programas falando um pouco mais sobre isso. E a gente agradece aí pela oportunidade, né, Cris? Sem dúvida. Eu penso que esse programa amplia a sua consciência justamente para que você faça essa conexão com a tua própria luz. Porque aí você vai ser poderoso além da medida, mas você vai ter noção de como será usado esse poder. Porque a pessoa que tem um poder e usa de forma negativa, ela tem consequências muito graves. Então, que você tenha coerência lógica entre o agir, o falar, ou entre o pensar, agir, pensar, falar e agir. Porque aí sim você entra nessa frequência da luz, sabe? E o bom mesmo disso tudo não é ser importante. O importante mesmo é ser bom. As pessoas não têm noção da força que a bondade pode nos trazer, Ronaldo. As pessoas não têm noção.
Mas elas começam a ter, né, Cris? Essa que é a ideia e o nosso objetivo nesse programa. Eu vou pedindo aqui, aí acho com vocês um pouquinho mais, mas eu queria dar um recado para vocês que amanhã a gente vai entrevistar o Alan Jones sobre Exilados de Capela, né, Cris? Maravilhoso. O Alan Jones, maravilhoso. Maravilhoso. Inclusive, ele fez a peça, gente. Eu fui assistir, maravilhosa. Ele fez Os Exilados de Capela, que provavelmente volta em cartaz esse ano ainda. Então, ele conhece muito, foi muito bacana. E o Alan é uma pessoa maravilhosa. Ele tem muito conhecimento de espiritualidade. Vai ser um programaço, viu, Ronaldo? É isso aí, Cris. Então, eu me despeço de vocês. Mais uma vez, muito obrigado e até amanhã. Gratidão, pessoal. E lembra de uma coisa, você pode ser pequeno por opção ou grande por determinação. A escolha é sempre sua. Vem com a gente nessa jornada. Até mais, Ronaldo.